meu querido amigo, estamos no ar com o nosso Direito e Justiça. Sempre uma grande alegria estar com você, porque você faz com que nós estejamos aqui para trazer o melhor, para trazer a qualidade, trazer a boa informação, a notícia e, claro, inspirar você, fazer com que você possa sair desse lugar comum para estar num lugar incomum. E você sabe, né? Como a gente sempre fala aqui, um dos nossos maiores objetivos é fazer com que você realmente acredite no seu potencial. Saiba que você pode. E além disso, também fazer aquela mescla gostosa, né, que é trazer para você a boa informação, aliada com aquela informação jurídica importante, né, que a gente precisa para o nosso dia a dia, e também te aproximar da justiça, que é tão importante. Isso a gente consegue fazer muito bem, mesmo com entrevistados que não tenham muitas vezes nenhuma relação direta com o meio jurídico, porque na verdade, gente, ainda que não haja essa conexão direta, ela ocorre de forma indireta. Isso é importante que você saiba. Isso é importante porque a gente precisa entender que o meio jurídico, a atividade jurídica, enfim, a legislação, ela permeia todas as demais atividades. E é por isso que a gente precisa fazer essa interconexão, esse diálogo, né, que é tão importante para que a gente compreenda cada vez mais aquilo que é importante e também para que nós conheçamos cada vez mais os nossos direitos. Gente, o programa hoje está repleto de boa informação, como sempre, né? A gente vai contar aqui com essa entrevistada especial hoje, que é uma pessoa brilhante e ela é da área da maquiagem, gente. O que será que a maquiagem vai trazer para esse programa de hoje, especialmente para essa conexão que a gente gosta de estabelecer aí com o jurídico, né? Além dela, teremos também a coluna do Matheus e Tiro de Castro, como sempre, falando da economia no Brasil e no mundo. Teremos os comentários do Ney Daniel, que também traz aí essas informações, novidades aí da legislação, jurisprudência, para que a gente sempre esteja antenado diante dos nossos direitos. E também a coluna de direito imobiliário, na qual também nós abordamos a temática que é aí das mais importantes no nosso dia a dia. Tá certo, gente? Então não sai daí, espera porque hoje o programa tá demais. Mas antes da gente começar, eu vou chamar o nosso patrocinador. Vamos lá? A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Está no ar o nosso Direito e Justiça. Muito obrigada, querido telespectador, por nos acompanhar semanalmente aqui. E hoje, como eu falei para vocês, estou com uma convidada muito especial que vai falar para a gente de um tema que também é dos mais importantes, não apenas para a mulher, mas para todo mundo de forma em geral, e especialmente aí pela importância dessa temática. E ninguém menos aqui, ninguém menos do que a Lívien Ullmann, que é aqui a grande especialista na área, né, Muito Lívien? obrigada, Débora, por me receber. Um prazer estar Imagina. aqui hoje, poder falar um pouquinho mais sobre essa arte da maquiagem que eu atuo, que eu pratico, que eu faço com tanto carinho. Ah, que bom, você é que é a nossa grande inspiração hoje, né, Lívien? Porque, assim, falar de maquiagem, gente, qualquer um pode falar, mas falar com a propriedade que ela vai falar pra gente aqui, são poucas pessoas. Ela é a grande referência, é a pessoa que realmente vai nos inspirar, que vai nos ensinar, inclusive, né, Lívien? Fico até constrangida. Capaz, imagina. Ela, inclusive, já além de grande referência, como falei para vocês aqui, ela é super famosa, né? Já participou de reality show, né? De vários programas de TV, inclusive, GNT aí, né? Falando sobre isso que ela faz de tão bonito, né? E essa história tão bonita, inclusive, que a maquiagem tem no nosso Brasil aqui, 1564 aí, né? A história do maquiador, inclusive, né? A gente até conversou nos Sim. bastidores, né, que vai haver uma exposição muito importante, né, agora também uma convenção na qual serão também abordadas temáticas relativas à maquiagem e também uma importante fonte, né, para os maquiadores e para quem não é também poder se tornar um, não é mesmo? Exatamente. E como que funciona?
Então, são 2 produtos diferentes, na verdade, né. Aham. A minha formação é design e Uhum. teatro, e nesse meio, nesse percurso de vida, eu me descobri maquiadora. Uhum. E eu sou por eu ser professora de maquiagem, né, eu senti essa sempre senti essa carência, né, do ensino, essa carência da informação. Então primeiro veio essa ideia da convenção, né, que é a Uhum. convenção Lilarte. A gente está indo esse ano para a 5ª edição, vai ser uma edição presencial de 26 a 28 de julho, vai acontecer em São Paulo, no Hotel Uhum. Transamérica. Uhum. A proposta da convenção é proporcionar para as pessoas a oportunidade de aprender com um custo-benefício as Uhum. mais diversas áreas da maquiagem, Que né, porque bacana. quem trabalha na área sabe o quanto é difícil se manter Uhum. trabalhando em um único nicho durante o ano todo, né, porque Uhum. são altos e baixos o tempo Sim, é todo. tudo sazonal, né. É, Uhum. então é importante o maquiador, o profissional, entender um pouco de cada área. Eu sempre eu comparo a maquiagem com a medicina. Uhum. Eu falo que é importante ser um clínico geral, Aham. mas mais importante é ter uma Ah, especialização. com certeza. Aí a gente está falando, inclusive, a mesma língua que eu sempre falo aqui, quando a gente vai falar de direito. Você veja como e por isso que eu falo para o meu público, inclusive, Liviane, tudo está conectado. Sim, Não tem como você ser bom, bom mesmo naquilo que você está fazendo, se você não for especialista, sim, né. Não dá, por exemplo, é o que eu falo sempre do exemplo do médico. O médico de coração não vai cuidar do teu joelho e vice-versa. exatamente. Na advocacia, a mesma coisa, o criminalista não vai cuidar lá do direito de família, né? Enfim, várias áreas aí que a gente pode muito bem falar aqui, gente. Tem que ser especialista no assunto, e por isso que, inclusive, imagino eu, Livien, você vai dizer isso para nós agora, que um dos teus propósitos é fazer com que este profissional possa se especializar, né, saber ter propriedade naquilo que está fazendo para poder ter esse trabalho, né, durante todo o ano, não perecer aí, né, com essas, né, questões todas, né, que vão oscilando de economia e tudo mais, poder se adequar, mas ao mesmo tempo também ser aquele profissional, aquele Sim. que é necessário no momento. Esse é o intuito, né, porque Aham. se o profissional, né, pensando na convenção, que a gente quer abrir as portas, né, para as pessoas entenderem e conhecerem um pouco mais sobre todas as áreas da maquiagem, se você vai realmente, você não conhece, quer conhecer, quer entender um pouquinho. Uhum. Então, é muito alto o investimento para fazer um curso que você não sabe se você vai gostar. Uhum. Então você participa da convenção, paga um valor que é super simbólico para tudo que é oferecido, Uhum. conhece todas as áreas, entende pelo menos um pouco para você Uhum. poder trabalhar durante o ano, e aquela área que você descobriu como sendo a sua nova paixão, aí você vai se aperfeiçoar naquela área. Entendi. Então é um Uhum. despertar no mundo da maquiagem, né, Uhum. além de pessoas que já são, eu falo que é para todas as áreas. Então Uhum. o iniciante vai despertar, a pessoa que já conhece um pouco vai acabar se aprofundando em áreas novas, e o profissional que já é extremamente, capacitado vai acabar se reciclando, porque a gente Uhum. precisa dessa, né, Esse dessa fôlego, né. reciclagem, desse fôlego, Uhum. sempre. Esse evento ele é feito com o apoio e o patrocínio de vários, é um conjunto, é um grupo de pessoas trabalhando juntos para fazer acontecer pela valorização da área, né. Porque não Uhum. adianta a gente querer trabalhar, e fazer tudo sempre sozinho, que sozinho a gente não vai para nenhum lugar, né. A gente Uhum. precisa trabalhar em equipe, a gente precisa estar unido para seguir, né. E sozinho a gente não vai para lugar Ah, não. nenhum, e os maquiadores, qualquer área na verdade, precisa entender que, essa união, a união faz força, né, Isso. aquele velho ditado, né, Aham, e não aham. tem por que Sempre atual, segmentar. né. E não tem por que Uhum. segmentar, se a gente pode estar todo mundo junto, né, Uhum. olhando a arte do outro, olhando o trabalho Exato. do outro, então isso é importante. Uhum. Então a convenção é isso, e o próximo ano a gente já tem até data, né, Que vai bom, ser de 25 a 27 de julho de 2025, que só que daí vai legal. ser num formato online com instrutores Que internacionais. bacana, né. Então esse ano a gente vai ter um formato presencial, como você falou, lá no Hotel Transamérica em São Paulo, né, Isso, e ano que vem já um evento online, o que também ajuda, né, fazer com que várias pessoas do país e até mesmo do mundo
Sim. possam participar de maneira virtual, gente. Então não é desculpa para você que está em casa nos assistindo dizer: "Ai, puxa, fica em São Paulo, vou ter que gastar, vou ter deslocamento, hotel, etcétera". Não, esse ano sim, vai ser não é híbrido Presencial. não, só presencial. Não é híbrido, Híbrido também ó, híbrido. também, né, não Sim, tem desculpa a então. gente Aham. abriu a oportunidade das pessoas participarem do formato live, então Ah, existe o lote legal. live que a gente seleciona 8 classes e a Uhum, pessoa consegue acompanhar essa transmissão ao vivo dessas 8 classes e inclusive elas ficaram salvas por um uhum. curto período, mas para que as pessoas possam reassistir, enfim, Que é muito bom. bacana, a gente tenta agradar todo mundo. Que legal, né, Lívia. Bom, gente, o tema vocês viram, né, bastante instigante, muita coisa aqui para a gente falar ainda, muita figurinha para trocar, mas agora eu vou chamar a coluna do Matheus e Tiro de Castro para a gente também, né, ver o que aconteceu na economia nessa semana e depois a gente volta aqui com a Lívia para continuar esse papo gostoso aqui sobre essa perspectiva da maquiagem. Vamos lá? Olá, meu caro amigo telespectador, que está nos prestigiando mais uma vez, nós falamos sobre a economia. E hoje, para falarmos a respeito do ataque especulativo que a moeda brasileira vem sofrendo de acordo com membros do governo federal e determinados economistas. Essa é uma pauta que acabou ganhando uma profundidade em razão do fato do dólar ter atingido a marca de 5,71, sendo esta a máxima nos últimos 2 anos e meio. Tal narrativa, sobretudo, tal argumento, melhor dizendo, acaba se dando justamente em função do fato do câmbio nestas proporções, nas proporções dessa desvalorização, ter apresentado uma volatilidade muito grande que não se ampara concretamente nos dados da economia brasileira, pois os dados da economia brasileira não nos permitem afirmar que tal depreciação deveria ocorrer neste nível. Deste modo, a explicação acaba se dando profundamente na questão do ataque especulativo. E o que seria esse ataque especulativo? O ataque especulativo é justamente quando os investidores em uma determinada moeda, sejam eles investidores em títulos da dívida pública ou em ações, acabam vendendo intensivamente suas divisas a fim de obter papéis baseados em outras moedas, tais quais o dólar. Ou seja, tal fato acaba se dando concretamente com base em uma natureza que é do capital especulativo de ser naturalmente volátil. E quais seriam as saídas desse problema? As raízes, em linhas gerais, estariam ali na incerteza do mercado em relação ao compromisso do ajuste fiscal pelo governo federal e também quanto à incerteza de sucessão do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Atualmente, vem sendo cotado Gabriel Galípolo, o membro do Conselho de Política Monetária, que foi indicado pelo presidente da República para compor inicialmente ali o Conselho de Política Monetária e que agora vem sendo cotado para suceder Roberto Campos Neto assim que seu mandato findar. Em geral, vem se lendo que Gabriel Galípolo estaria associado a, ao enfoque do governo, que acaba se dando sobretudo em afrouxar a política monetária, trazer uma política monetária de caráter mais expansionista com diminuição da taxa básica de juros. Diminuição esta que, nesse sentido, além de diminuir a atratividade dos títulos públicos, também acabaria contribuindo para aumentar a inflação. Justamente nesse sentido que acabam emergindo expectativas quanto ao aumento da inflação no futuro e também quanto à diminuição do rendimento dos títulos de dívida pública, o que, de certa maneira, acaba explicando a natureza especulativa, acaba explicando essa volatilidade do câmbio e que acaba se dando naturalmente em função dessa venda de divisas. Então, em linhas gerais, há uma explicação para, de fato, o câmbio ter se depreciado ao longo do primeiro semestre, porque nós tivemos aí um aumento das importações frente às exportações e também tivemos uma política monetária caracterizada por ser mais contracionista nos Estados Unidos, com manutenção da taxa de juros num nível relativamente alto. Nesse sentido, o dólar acabava se apreciando justamente em função da alta atratividade dos títulos baseados na moeda americana, os títulos públicos baseados na moeda estadunidense. Então, nesse sentido, há explicação tanto interna quanto externa para a depreciação cambial ter ocorrido, mas não na proporção que nós vimos. De fato, há uma natureza profundamente especulativa nessa volatilidade cambial que nós observamos e que pode, inclusive, afetar alguns componentes da inflação de curto prazo.
Nós vimos recentemente que a Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha e também do combustível, ou seja, aumentou naturalmente a previsão do IPCA para o fechamento agora do ano de 2024, justamente em função dessa depreciação cambial que acabou afetando, né, justamente em função do combustível e do gás de cozinha terem uma forte atrelação com componentes importados. Então, nesse sentido, há um impacto na inflação que deriva justamente dessa desvalorização cambial que está associada com o componente especulativo e, por que não, o ataque especulativo. Portanto, cabe ficarmos ligados a respeito dos próximos desdobramentos para avaliarmos se, de fato, haverá continuidade desse componente especulativo ali ditando o ritmo da desvalorização cambial e se, de fato, haverá um aumento da inflação em decorrência disso a curto e médio prazo. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro amigo telespectador, esperando ter transmitido informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado. Bom, gente, voltamos aqui então com a Livien, né? Esse nome lindo já, né? Só o nome já é lindo, né? Então o que ela faz ainda, né? Tá tudo de acordo aqui, né, gente? Ai, Livien, então olha só, eu, assim, você falou da convenção, porque assim, a gente tem a convenção e tem a exposição. Mas na convenção, conforme a gente conversou nos bastidores, existe toda uma dinâmica, né? Todo Sim, assim uma interação, né? Das pessoas que vão, né? Quem faz ali, e são cursos, mini sim, cursos dentro sim, da convenção, né? Que são sim. 3 dias, isso? 3 dias. 3 dias, as pessoas vão lá, ficam lá dentro, É imersão uma total. imersão no mundo da maquiagem. Então a Aham, pessoa já entra e só sai na segunda-feira, aham. Sem contato com o mundo sem exterior. contato com o mundo exterior. Aqui é só maquiagem agora. Mas é essa a intenção, Aham, porque se você vai participar de um outro evento, você sim, acaba tendo contato com outras coisas e feiras, isso. é muito Desfoca, né? comércio, venda, 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 venda. Não, ali Uhum, não, ali é para você sair com a tua alma transbordando, para uhum. você, eu falo que as pessoas estão tão ansiosas que já não estão nem mais dormindo. Quem já está Aham. inscrito já está falando, eu não consigo mais dormir de Eu ansiedade para quero ir. participar. Aham. Então, na sexta-feira a gente faz um coquetel de abertura com Legal. música ao vivo, bate-papo, daí tem Uhum, todas as comidinhas, bebidinhas gostosas. uhum. E então é aquele momento onde todos os artistas do Brasil se encontram. Olha, gente. Vai estar uma Uhum, delícia. E uhum. aí tem toda aquela troca, né? O Aham. abraço, enfim. Aquela E hoje a confraternização, gente né. pode abraçar, né? Aham, Então que isso. delícia. Diferente da época da pandemia, né, a gente mal É. podia chegar perto um E do aí, outro. nesse primeiro dia, vai ter um bate-papo que a gente vai falar sobre profissões. Aham. Então, falar sobre a profissão do maquiador, a profissão do influencer, né? Então, Uhum, como isso acarreta, e a gente vai estar com o nosso patrocinador, uhum, que é a Color Make, falando, né, como que uhum, ele resgata os seus influencers. A uhum, gente vai ter eu vou estar lá participando do bate-papo também, mas vai ter também a maquiadora Aline Borges, que ela também dá muitos cursos, né, uhum, no Brasil inteiro, ela viaja, e o nosso host vai ser o Rafael Mello, que é a Saravica Queen, que é a uhum, maior drag aham, do Brasil, né? Enfim. aham, E aí, nos outros dias, nos 2 dias, vai ser uma imersão de classes. A gente vai ter aulas acontecendo simultaneamente. Então, são uhum. 5 classes acontecendo simultaneamente de diferentes temas. Então, é para Olha. agradar todo mundo. E Uhum. são 8 classes que a pessoa pode assistir por dia. Ah, que legal. E o que seriam essas classes aí, só pra gente entender, Então, vai Lívia? ter aula de maquiagem infantil para Uhum, camarim de pintura, maquiagem de drag queen, uhum, maquiagem gestacional, maquiagem social, aham. maquiagem Profissional, assim, para o dia a dia e para o tal? dia a dia, para Aham, festa, aham. maquiagem de efeitos especiais, né? Machucados, Legal. cortes, ferimentos, aplicação de próteses, postiços, barba, Uhum. peruca, como cuidar de uma peruca, de uma lace, Olha. como aplicar uma lace. Uhum, Vai ter maquiagem corporal dos pés à cabeça. uhum, Então, vai ser realmente uma mescla de opções, um leque de opções de uhum, classes, e as classes vão ser práticas. Então, o uhum, aluno entra na sala para assistir, no máximo 30 alunos por classe, então o professor vai conseguir dar atenção, vai uhum, ter material em sala de aula disponível para os alunos poderem usar uhum, em sala de aula para praticar. uhum, Ao final de cada aula,
os alunos saem, vão para um estúdio fotográfico profissional, o fotógrafo Uhum. vai fazer o registro de suas fotos, e tudo está incluso no Aham, que pacote. legal. Uhum. Eh, a gente vai ter o lojista lá vendendo os produtos que a gente vai estar ali dentro usando durante o curso. Uhum. Daí no final do dia de sábado tem as competições, Uhum. então tem competição de maquiagem infantil, maquiagem monstro e maquiagem parcial corporal, que é da cintura para cima. Aí Legal. tem o júri, daí tem mais um bate-papo com Uhum. duas grandes influencers, que é a Vanessa Brasil e a Nay Firens. Uhum. E no domingo volta todas aquelas classes de volta, 5 classes Uhum. simultaneamente, 8 classes não, na verdade são um total de 40 classes que as pessoas vão poder escolher, né, Puxa, para uhum, que assistir. bacana. Uhum. Então é muita coisa. Uhum. E no final do domingo vai ter o jantar de encerramento com premiação, então vai ser bem Uhum. emocionante, bem legal. Que legal. Então, assim, todas essas pessoas que vão estar lá, né, que se inscreverem nessa convenção, digamos assim, tá, sou uma pessoa leiga em maquiagem, entro lá, vou participar, de repente eu me interesso por uma determinada maquiagem, por exemplo, maquiagem lá para criança, né. Aí, outra maquiagem simultaneamente está sendo também oferecida numa outra classe. Aí como que faz isso? Daí posteriormente assiste numa outra dinâmica? Como é que é isso? Ou não tem a possibilidade? As pessoas recebem a grade e elas vão Aham, escolher quais são aham, as classes que elas querem assistir. uhum, Acontece da pessoa querer assistir 2 classes simultaneamente, mas não, ela uhum. vai ter que escolher Escolher uma uma delas. classe ou outra. O que a Aham, gente está dando a oportunidade para as pessoas uhum. é de se inscrever no Lote Live. Que daí é o live, daí você vai ter gravado O Lote depois. Live, para Aham, quem não vai poder estar presente na convenção no presencial, no dia 26, 27 e 28, pode comprar o Lote Live, que vai ter direito a assistir 8 classes uhum, de todo o evento. Então, uhum, essas 8 classes estão lá no site, até uhum. se você puder passar para Legal, eles. depois nós vamos passar. Uhum, Essas 8 classes, elas vão ser transmitidas ao vivo e uhum. vão ficar gravadas por uma semana para que a pessoa possa reassistir. Ah, Então, isso vai ser muito legal. E as pessoas que já estão inscritas, a uhum. gente até divulgou para elas também que tem essa oportunidade, né, se elas quiserem participar desse formato. Que bacana. Bom, gente, então tá vendo, né? Se você, como eu, assim, tem curiosidade, quer ir, de repente, tiver esse interesse em várias maquiagens, enfim, várias modalidades, você tem, então, a oportunidade de contratar, então, esse pacote, né, que é específico de live para assistir 8 classes. Mas, de qualquer maneira, ano que vem também tem mais, e você pode, no ano que vem, também fazer as outras que você, Sim. eventualmente, não puder fazer nesse ano. Então, gente, assim, sobre a convenção, basicamente, né, É, seria isso. e os ingressos, na verdade, são limitados, a gente está com Aham, poucos ingressos ainda entendi. restantes Então e tem que poucos correr. dias, né, então tem que É, correr. porque já está aí, né. É, Agora final de semana que vem já, né. já. Aham. Então, gente, a gente vai deixar depois aqui no nosso GC para você que tem interesse poder se inscrever urgentemente para não perder essa oportunidade nesse ano, porque se passar, gente, só no ano que vem, tá certo? Bom, Lívia, eu vou chamar agora então o Ney Daniel com os comentários da semana e depois a gente volta aqui para falar da exposição, que também, gente, vai dar o que falar, um evento, ó, falar de importante. Vamos lá, Ney. Saudações a vocês que estão hoje aqui nos acompanhando no programa Direito e Justiça e também agradecemos a presença do entrevistado da semana. Do mesmo modo, a nossa ilustre apresentadora Débora de Castro da Rocha. Agradeço por estar aqui com todos vocês e por fazer parte desse belíssimo programa que tem aí o condão de informar a você o que ocorre tanto na vida das pessoas como também no cotidiano social. Deste modo, o assunto de hoje é para você que quer viver ou morar em Portugal, pois preços de imóveis disparam em Portugal em 2024. E aí, é uma oportunidade ou um risco demais para investir? Para aqueles, gente, que querem viver em Portugal, os preços por metros quadrados renovam a valorização devido à alta imigração e o turismo pós-pandemia, que fez acelerar aluguéis nas capitais como Lisboa, também em Paris e até em Berlim. E também a ajuda dos serviços de hospedagem.
Em pesquisas realizadas em 2024, a análise dos Real Estate Investment Trust, mais conhecido como REITs, dos fundos imobiliários brasileiros, os preços altos dos imóveis, os valores das cotas do REALs e ainda não teve alteração, ou seja, com o índice dos REITs Europe no mesmo patamar de 2020, com esse cenário, se sedimentou as ações do mercado imobiliário em alta. Deste modo, Portugal, por exemplo, deve tirar partido dos seus pontos fortes para atrair investidores estrangeiros, que foi responsável por mais de 85% do setor na última década. O governo ainda busca também um setor privado de colaboradores para auxiliar a criação de condições para tais investimentos e investidores, pois ainda o cenário é resolver a morosidade dos licenciamentos dos novos conceitos imobiliários. Bom, pessoal, esperamos que você tenha gostado desta rica informação e você que está buscando o assunto, então entre em contato conosco e teremos o imenso prazer em lhe responder e acompanhe o programa para saber mais. Domínio Legal, soluções imobiliárias. Voltamos então agora com o nosso terceiro bloco, mas nesse terceiro bloco, minha gente, eu estou aqui com mais um convidado super especial, um grande amigo de tantos anos que, né, deu aí realmente a possibilidade, através dessa conversa, de estar aqui também, né? E me faz muito feliz, Manassés Krinsky Sato, né? Isso, muito obrigado, né? Uma amizade de longos mais de 20 anos, acho que olha lá, né? Então, estamos aqui, né, fazendo um trabalho de captação de recursos para os projetos da Living, e eu acabei me pegando de surpresa, mas vamos lá, a gente tá junto. Ah, com certeza, né, mano? E a gente sempre se apoia aí nesses momentos e fico muito feliz porque a gente vai fazendo vários trabalhos em várias áreas e acaba se conectando sempre, porque a gente sempre está envolvido com boas pessoas e sempre, né, nessa tônica, né, de fazer o bem, fazer o melhor, né, se voltar sempre para esses projetos tão importantes que é cultura, levar o melhor para o cidadão, para o telespectador, e hoje não é diferente aqui. E com a Livien fazendo esse trabalho maravilhoso, né, essa dinâmica toda que ela falou para a gente já, né, nos blocos anteriores, como é que funciona, da convenção, nós temos também aqui um outro evento muito importante, que também está sendo conduzido por ela, que é a exposição de maquiagem teatral, uma história nacional, que a gente comentou aqui, que tem relatos, né, a história começou lá em 1564, logo após a colonização, a descoberta do Brasil ali, né, um pouco tempo após, e você apareceu também nesse contexto, né, trazendo tantas possibilidades ali para a Livien, né? Vocês podiam falar um pouquinho para a gente sobre isso? Com certeza. É até curioso falar, né, porque a maquiagem, ela une as pessoas, né, assim como eu falei no bloco anterior, como é importante a gente trabalhar em equipe, né. Quando a gente começou o projeto inclusive, eu quero te contar que isso está sendo divulgado em primeira mão. Oh, olha lá, gente. Olha a responsabilidade. Super, né? Exclusiva aqui, né? Exatamente. Breaking news. Exatamente. Mas como eu sou professora, né, de teatro, eu sempre senti, como eu comentei, essa necessidade e essa deficiência da comunicação, dos registros. Que eu questionava os meus alunos, e onde que você vai pesquisar? Onde que está o maquiador? Traga uma pesquisa sobre aquele maquiador, traga uma pesquisa sobre o maquiador do teatro. E as pessoas só vinham com maquiadores influencers, maquiadores do cinema, maquiadores, enfim. E eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Não tem registro. Cadê a história, cadê né? a história disso? Gente? Cadê a história? E aí eu comecei esse movimento com a Valesca Moura, que é uma grande amiga minha, historiadora, e a gente começou a fazer essas pesquisas, começou a pesquisar, e eu entrei em contato com a Michele de Menezes, que é produtora, e a gente inscreveu esse projeto na Rouanet e tivemos a alegria desse projeto ser aprovado. Que maravilha.
E então, logo na sequência, eu tive uma alegria maior de conhecer Manassés, que Uhum. está encabeçando a parte da captação. Que legal. Esse projeto é uma iniciativa, é um documentário Uhum. que vai retratar a história, vai contar a história dos maquiadores do Teatro Nacional. Olha, gente, que bacana. Então, vão ser inúmeros depoimentos. Eu já Uhum. entrei em contato com vários artistas maquiadores do Brasil, do cenário nacional. Uhum. É, É um resgate, né? é um resgate, Resgate histórico, né? é necessária, necessidade, isso Uhum. é história Uhum. Ou seja, o que você está fazendo é um legado para a posteridade para a mesmo, né? posteridade. Para poder deixar essa referência tão grande, porque como você falou, cadê esse pessoal? Onde que Sim, está esse profissional que fez história, né? Que sim, transmitiu tanta informação e construiu tanto? Onde que ele está, né? exatamente. Uhum. Então, tanto na convenção quanto na exposição, são 2 projetos Uhum. que eu faço idealizei com muito amor, porque é com a preocupação Uhum. do nicho da maquiagem, né? Uhum. Tanto com a formação, o conhecimento, quanto com a identificação de quem são esses profissionais que Uhum. fizeram tanto pela arte da maquiagem e que Uhum. estão sendo esquecidos. Uhum. Exatamente, Quem exatamente. foram? Uhum. Então, Exato. esse vai ser um resgate, um documentário que a gente vai retratar através de uma exposição Uhum. e, quem sabe, futuramente não vira Não um se livro. torne um livro ou até mais, né, de repente até, né, se a gente for parar para Exatamente. pensar, né, a gente tem muitas coisas aí, um documentário, de repente, né, que seria Então, muito interessante de muitas se coisas fazer, né. podem acontecer. E o Manassés, como que vai conduzir tudo isso, Mana? Você tem uma ideia para passar pra gente aqui? Sim, absolutamente, né. Uhum. Eu acho que, em primeiro lugar, eu posso dizer que, como formação, né, de relações públicas, Públicas? né, Uhum. e eu posso, falar muito bem sobre o terceiro setor, sobre essa Uhum. parte da Rouanet, que tem muito, ligação com a parte cultural, principalmente, né. Uhum. E no contexto, né, do trabalho do Maquiagem Teatral, uma história nacional, né, que é o Uhum. nome do tema, né, Uhum. da exposição, eu tenho, né, a honra, né, de ser convidado para ser o captador, né, Aham. desses recursos. Então nós temos duas linhas de trabalho, né, desse projeto de captação, que é a parte de incentivo fiscal Uhum. pela Lei Rouanet mesmo, né, Uhum. propriamente dita, e também, né, obviamente, a doação, né, de produtos, a captação por meio de financeiro direto, né, Uhum. que há a possibilidade de se envolver a marca, né, das empresas que possam patrocinar e queiram vincular a marca dos seus produtos a todo esse movimento, né, esse Uhum. acontecimento que o objetivo é fazer início do ano que vem, Que né, legal. já. Então a gente tem um prazo até dezembro para fazer a captação, né? Então essa é a nossa Uhum. meta, é um Uhum. valor, ele é um valor expressivo, um valor que nos sustentará, nos dará a base e durante 3 meses, um mês antes da exposição, que será de Uhum. 30 dias, e um mês pós-exposição, né? Uhum. Durante esse período de 3 meses, a gente vai estar totalmente envolvido no Imersos. processo. Olha que legal, né, gente? É uma doação, né? Muito empenho. E isso tudo amparado na Lei Rouanet também, né? Sim, Que dá todo essa base, essa estrutura para o projeto, para a exposição, gente. E aí também entra a questão do direito, da justiça, que a gente sim, sempre fala aqui, né? Que é acessar, que é poder ter justamente essa possibilidade, essa oportunidade que vocês terão agora, através de uma legislação tão importante que se volta à satisfação de um interesse cultural, né? Que é levar cultura para a população. Cultura também é direito, sim. não é? E é isso que a gente também está fazendo aqui, é isso que a gente precisa mostrar para você que está nos assistindo, que nos acompanha, para que você sempre consiga verificar que o direito está em tudo, que a gente precisa do direito, porque o direito ele vai satisfazer tantos outros anseios que estão aí previstos na Constituição Federal, por exemplo. Um deles aqui é a cultura que tão fortemente está motivando hoje esse episódio do nosso Direito e Justiça, né, gente? Exatamente. Não é? É algo assim que não dá para dissociar, né? Não Não. dá. Uhum. E eu acho interessante que
são tantos as oportunidades e os projetos que a gente tenta idealizar e muitas coisas às vezes não vão dando certo, não vão dando certo, não vão dando certo. E eu acho que quando você faz as coisas pelo bem, né, Uhum. por um bem maior, as coisas elas fluem, né, e acontecem. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante de se levar em consideração, porque Uhum. a gente vai estar falando do outro, né? Então isso é importante. Uhum. Eu acho que o apelo, né, esse é o Uhum. X, né, o Aham. quê. Então esse apelo até que me tocou mesmo no sentido de, a maquiagem, ela não é simplesmente maquiagem, né, é Uhum. algo muito maior, Muito né, melhor. é algo que pode ser levado às comunidades, Uhum. a envolver públicos, né, aí que são, carentes desse conhecimento. Às vezes, né, tem necessidade, né, maior do próprio governo, né, com relações de questões sociais, mas entrar com esse aspecto da cultura também, fazendo um link com todo dando motivo, né, para Motivação, Sim, isso, né? para tudo isso sim. acontecer. E Então, também tem outra questão. Quando você fala os maquiadores do Teatro Nacional, Uhum. não é uma questão de ego. Não Uhum. é questão de, vou colocar o nome do maquiador. Não. O que essas pessoas maquiaram Uhum. provavelmente mudou a vida de muitas pessoas, os Exatamente. espetáculos. Uhum. Então, a retratação, o visagismo que esse maquiador fez, a caracterização que esse maquiador fez, Uhum. chegou a atingir um público e mudou a vida. Eu mesma atuei em espetáculo que as pessoas vieram me dar o feedback e que saíram de uma depressão porque assistiram aquele espetáculo. Uhum. Então, a importância da caracterização, não só do texto, não só do roteiro, não só da Uhum. interpretação, é um Aham. É um conjunto, conjunto. né? Uhum. Então, muitas outras áreas, elas são lembradas por Uhum. várias outras pessoas, Uhum. vários outros historiadores, já do maquiador, não. É. E ele faz parte desse contexto, dessa Sim. importância. E eu até aproveito para citar um dos projetos, que foi até por esse motivo que a gente se conheceu, Uhum. que é do Pequeno Cotolengo do Paraná. Uhum. Uhum. Que o Pequeno Cotolengo tem o coro cênico. O coro cênico é um movimento maravilhoso. Uhum. São pessoas especiais Uhum. que realizam espetáculos de teatro de uma Uhum. forma sublime. Uhum. E é lindo, é emocionante de ver. E eles deixam eu que faço a maquiagem Olha deles, só, com gente, que muita alegria, maravilha. e Uhum. eles deixam eu maquiar eles. Eles Uhum. confiam em mim para eu maquiar E é neles. uma questão de confiança mesmo, É uma né? questão de Uhum. confiança. Uhum. Então, durante todos esses anos, desde 1564, Uhum. quantos espetáculos especiais a gente teve? Com Uhum. pessoas especiais, com Isso. grupos especiais, Uhum. não só aquele grupo famoso Que todo que todo mundo mundo conhece, conhece. a gente Uhum. vai resgatar muitas outras histórias que às vezes o maquiador que fez aquela diferença acabou ficando despercebido. Uhum. Então vai ser muito importante, vai ser um projeto realmente Legal, né? de arrepiar. Ai, gente, olha, fico muito feliz, assim, isso é muito bom, porque a gente está tratando aqui de um assunto que é muito pouco explorado e é tão importante quanto qualquer outro, porque ninguém faz nada sozinho, a gente estava falando isso já anteriormente, né? isso. Cada um tem seu papel dentro daquele cenário, daquele contexto, né? Um pode ser bom em cantar, outro é bom em interpretar, outro é bom em escrever, mas todo mundo é bom e todo mundo é importante, e todo mundo tem que ser mencionado, tem que ser lembrado. A história das pessoas tem valor, Sim, né? Então isso é importante, gente. E nesse aspecto, também deixar um convite aqui para as empresas, né, que Isso. queiram participar, queiram conhecer. Então, a MS Business, que é a minha empresa, ela está Uhum. fazendo a parte que compete ali, a conexão com essas empresas, para poder realmente fazer a captação. Então, não é nada difícil. 4% do imposto que, teoricamente, você, né, paga, ele vai ser direcionado. Então, ele não onera no caixa da empresa, e tem uma série de contrapartidas que são importantes para alinhar a marca da sua empresa Uhum. com todo esse maravilhoso projeto que vale a pena. Vai ficar para a sim, história. Fica com marcado. certeza. Então, gente, eu gostaria que vocês deixassem os contatos para quem tiver interesse em participar desse lindo projeto, né? Acho que fica fácil entrar em contato comigo pelo telefone, Uhum. 41 99582 2056. Tá joia, Liviane? Eu vou passar o meu Instagram.
Uhum. que é o arroba Lillart Maquiagem, Lillart Uhum. Maquiagem, e o da convenção, que é arroba Convenção Lillart. Uhum. Bom, gente, não tem erro e aí não tem desculpa também para não entrar em contato com eles para apoiar esse lindo projeto, gente, porque fazer o bem não custa nada, né? É tão sublime, é tão importante, é tão dignificante a gente conseguir apoiar um projeto como esse, que realmente tem o seu valor, que vai fazer história, como a gente já comentou aqui, que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Inclusive você, minha amiga, meu amigo, que tem interesse em participar também dessa convenção maravilhosa, também entre em contato com eles, para que vocês também possam ter essa inspiração, né, esse novo, digamos assim, esse novo vigor, essa nova vontade, né, de explorar uma área nova, né, uma área que realmente pode te motivar a crescer, a se desenvolver cada vez mais aí dentro daquilo que a gente sempre fala, né, é inspirar você também. Gente, mas agora eu vou chamar então o nosso patrocinador e depois a gente volta aqui para continuar conversando mais um pouquinho, tá certo? Vamos lá? Obrigado. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Voltamos então aqui com o nosso quarto bloco, com a Livien. O Manassés já teve um compromisso, né? E nós ficamos aqui então, mas o Manassés sempre muito bem-vindo aqui, né? Que realmente é uma referência também aí nesse cenário de relações públicas, nessa atividade tão importante também que ele desenvolve, trazendo aí tantas oportunidades, né, para projetos como esse, né? Apoiando, enfim, e levando justamente a empresários a oportunidade de participar, porque muitas vezes a gente não conhece, né? O que seria, né, de projetos assim, se não fosse relação pública ou relações públicas como o Manassés aí trabalhando em prol, né, dessa difusão, né, de conhecimentos, né, Liviane? Sim, eu acho que é importante a gente cruzar com pessoas certas no momento certo, né? Eu Uhum. até me fugiu, até esqueci de mencionar que Uhum. existe um maquiador que é o Anderson Bueno, que ele que me Uhum. ajudou também a fazer essa curadoria Que para a legal. exposição, né? Então Uhum. ele que veio junto, abraçou a ideia e me ajudou a pensar, vamos colocar tal pessoa, vamos chamar tal pessoa. Então isso é muito importante. Uhum, que bacana, né? Então, a gente falando sobre isso até, justamente de profissões, que aqui também é a tônica do nosso programa, que a gente já comentou, né, do Manassés, da figura dele, da importância da profissão dele, a gente também não pode deixar de falar, né, de você, né, entrevistada do programa também aqui, especialmente, que veio falar desses projetos e tudo mais, porque você comentou ali inicialmente que você não começou bem com a maquiagem, né, Livinha? Como que você começou a tua carreira? Você sabe que eu sou do interior do Paraná. Eu Aham. sou de uma cidade muito pequena, que tem 10.000 habitantes, Uhum. Teixeira Soares. Já ouvi falar. Aham. E eu tenho um amigo da época do teatro que ele falou para mim assim, Livinha, é muito admirável Uhum. você que veio de uma cidade tão do interior que mal tem arte, Uhum. ser tão envolvida com a arte. Uhum. Então, ai, vou chorar. Pode chorar, não tem problema não. Eu Porque também choro é uma aqui. coisa, eu acho que não importa onde você nasceu, Uhum. né? Quando tem uma coisa intrínseca dentro de você, em algum momento vai Ela vai explodir, né? aflorar, né? Vai aflorar. Uhum. Então eu sempre fui artista. Uhum. E quando eu estava lá no meu segundo grau, eu estava desesperada, porque todo mundo sabia o que ia fazer de faculdade, então um tio meu falou, faça desenho industrial em programação visual. Eu não Uhum. sei o que é isso, mas eu vou fazer. Ah. E aí eu fiz o curso. Durante o curso de design, eu fiz o curso também em paralelo de teatro, Uhum. e dentro do teatro que eu me descobri como maquiadora. Então Uhum. foi o diretor da escola Cena 1, o Jorge Sada, que olhou para mim, você é boa nisso. Uhum. Eu falei, olha, então eu acho que eu vou
Investir investir nisso. nisso. Sempre tem alguém que diz, né, pra gente, vem É. um anjinho da guarda ali, né, E foi e em fala. 2008 que eu ganhei meu primeiro prêmio de maquiagem, que foi um Legal. troféu Gralha Azul, Uhum, que foi revelação com um espetáculo de maquiagem, uhum. A Fábula do Vento do Sul, Olha, aqui em Curitiba. que E legal, foi né. assim que a minha trajetória começou. Aham, que Quando eu pensei bacana. quando eu olhei assim: "Se alguém enxergou algo em mim, é porque eu tenho que enxergar também, então Uhum. vamos investir". Isso mesmo, tá vendo, gente, como são as coisas? É o que a gente sempre fala aqui, que é a mensagem, inclusive, né, que a gente não precisa necessariamente, né, continuar naquilo que a gente começou. E não importa necessariamente onde você começou. O que importa é a tua trajetória, o que importa é o que te move, o que importa é o que faz brilhar o seu olho. Então, gente, apostem nisso, não importa a idade, não importa com quantos anos efetivamente você está agora. O que vale é você acreditar em você, é você saber que você pode se transformar e mais, você pode transformar o mundo. E não só o mundo à sua volta, o mundo. Porque a gente, com atitudes como essa, por exemplo, ali vem bem ponderou, ela começou lá atrás, né, justamente como artista, né, e continua sendo. E hoje ela está aí nesse cenário como grande maquiadora, como grande profissional, está avançando para trazer e transmitir informações e para fazer história. Então, não precisamos falar mais nada, né? Eu acho que aqui ficou um grande exemplo para você de que você pode fazer o que você quiser, como você quiser e no momento que você quiser. Vamos chamar lá a nossa coluna de Direito Imobiliário para a gente não chorar aqui agora. Vamos lá. Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje eu vou tratar de uma temática que é também bastante importante aqui, porque trata nada mais, nada menos do que da eleição de foro, que é quando você celebra um contrato e você tem lá especificado que o foro competente para ajuizamento de determinada demanda será no foro tal. Então vejam que até este momento, ou seja, até agora, até o advento dessa lei, nós tínhamos aí a tutela específica do Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015, que tratava de forma ampla, de forma genérica, sobre a eleição de foro. Mas isso sempre foi um motivo aí de problema, né, de angústia, especialmente para aqueles que eram desprestigiados com esta eleição de foro, porque não raramente acontecia de haver a celebração de um contrato e muitas vezes aquele que se sentia tolhido de determinado direito não conseguia ajuizar uma ação porque o foro competente era o foro que ficava numa comarca distante, em outro estado, em outro município, né, inviabilizando aí o acesso à justiça. Então agora, com a edição desta lei, essa 14.879/2024, marca aí, dá uma olhadinha lá, ela então altera esse cenário, esse panorama, trazendo, né, e até visando trazer o equilíbrio aí para essa relação jurídica contratual. E vejam que quando eu trato disso, gente, eu não me refiro unicamente ao direito imobiliário, não, tá? Todas as áreas do direito serão beneficiadas pela eleição de foro aí, pela possibilidade, né, que as partes então pactuem, inclusive sob pena de que, se não houver aí o estabelecimento, né, a pactuação sob certas premissas que são julgadas aí, segundo o legislador, verdadeiras ou que sejam julgadas verdadeiras, né, não haverá então aí a possibilidade de que essa cláusula seja reputada válida, né, ou exequível, a depender da situação, né? Então, deve haver um equilíbrio, deve haver então estabelecimento em conformidade com a situação das partes, que se prove isso, né, para que haja então esse equilíbrio. Sabe-se que, inclusive, né, e a gente sempre teve essa prerrogativa com base no Código de Defesa do Consumidor, que no foro, no caso ali, poderia ser aquele da parte hipossuficiente, ou seja, do consumidor, mas nem sempre é assim, né? Nem sempre eu posso reputar essa relação contratual como sendo consumerista. Então, nesses casos em que a gente não tinha, por exemplo, ou não tem uma situação como essa, uma relação consumerista, eu teria uma certa dificuldade na execução de um contrato. Agora, numa situação como essa, que eu posso, então,
estabelecer essas premissas, estabelecer de forma equilibrada, né? Posso então trazer aí a satisfação dos interesses das partes envolvidas, então eu tenho uma segurança muito maior, né? Então, para a gente do direito imobiliário, que não raramente, né, está se deparando com uma problemática como essa, você, colega advogado, ou você que também está aí no trato jurídico, corretor, que também sempre se depara com situações assim, saiba que você pode orientar o seu cliente nesse sentido, que agora tem a lei que estabelece a possibilidade de discussão, que deve ocorrer de maneira equilibrada, a fim de trazer a segurança necessária para que as partes, então, diante de eventual litígio, possam aí se amparar também nesse foro, que pode ser aí o mais facilitado para você, né? Que normalmente aí tá aí de um lado que nem sempre é o lado mais forte, né, da balança. Então, gente, dá uma olhada nisso. Eu sempre trago aqui esses assuntos atuais para que você sempre esteja antenado, sempre saiba o que está acontecendo. Como eu falo, não é um caso que se aplica unicamente ao direito imobiliário, mas de forma muito intensa, porque a gente celebra contrato a todo momento, né? Quem não celebra um contrato de compra e venda, né? Quem não compra um imóvel, enfim, tantas outras situações que estão abarcadas, né? Então, gente, dá uma olhada nisso, se atenta, porque realmente é importante para que você, no momento de celebrar o seu contrato, saiba que você pode definir isso de uma forma que te proporcione um maior equilíbrio e que realmente você esteja contemplado dentro desse cenário jurídico que é bastante novo e que te dá a prerrogativa de você discutir sim qual é o foro mais interessante para você, tá certo? Sendo isso que eu tinha hoje para trazer, me despeço na certeza de que pude te aproximar ainda mais do seu direito na área imobiliária. Um abraço e até a próxima! Gente, então a gente está, né, no último bloco agora, né, como a gente sempre fica chateado por estar terminando, fica, né, aquela dosezinha de quero mais, né, mas infelizmente faz parte do show, né, como o Sim. Olipe mesmo sabe, né, tudo tem um começo, um meio e fim, mas que eu achei muito interessante aqui da gente falar, né, da tua história e do teu nome, inclusive, né, um nome tão bonito, mas ao mesmo tempo, como você falou, todo mundo erra o seu nome, né? Mas Não, tem uma história, né? E a todo gente quer mundo erra meu saber. nome. E eu até fiz uma pesquisa uma vez. Aham. O meu nome tem menos de 25 pessoas no Brasil com o meu nome. Olha. Então é um nome super difícil de ser encontrado. Uhum. E, existe um ditado, né, que fala que o que a gente mais tem de importante na Aham. vida é o É o nosso nome. nome, né? Uhum. Então aí eu brinco que meu pai me deu esse nome para que eu nunca faça nada de errado, porque se eu fizer todo mundo vai saber que fui eu que fiz. Uhum. Olha aí, Então, né? ó, eu me esforço, gente, para fazer tudo certinho. E é difícil fazer tudo certinho, mas eu me esforço. Aham, tá. Mas tá aí, né, tua missão, né, de vida aliada ao teu nome e esse chamado que você teve tão importante, né, de fazer a diferença aí naquilo que você faz de tão bonito, né, que é realmente traduzir, né, aquilo tudo que se faz de tão belo, né, no teatro, seja nas artes de forma geral, através de uma maquiagem, né, que você coloca realmente ali a tua alma, coloca a tua energia, coloca aquilo que você quer que faça dar certo, porque como a gente comentou, né, Livinho, não tem como dizer que o teatro, né, que tudo aquilo que vai acontecer, aquela encenação vai ser tão bonito sem uma boa caracterização. É, uma coisa completa a Uma outra, coisa né? completa a outra, então a gente não pode desprezar a importância, porque hoje, quando a gente enxerga todo o contexto, ele só é belo porque ele é completo. Sim, Porque todos os personagens, eu digo personagens de forma geral, todos os atores daquele cenário, daquela cena eles pertencem àquele momento, de alguma forma, ainda que não apareçam. Então, nesses, inclusive, eu incluo o maquiador. Sem o exatamente. maquiador, aquela cena que você vê na TV, no teatro, ela não seria tão bonita, Sim, porque as pessoas não estariam caracterizadas de modo a retratar um momento histórico, por exemplo. sim, Se você pega lá um filme antigo, né, com roupas, com maquiagem, ou mesmo um filme que, né, demande um fantasma da ópera, por exemplo, né, vamos mencionar aqui, você precisa de uma caracterização. E o que seria de um fantasma da ópera se você não tiver justamente o maquiador fazendo o exatamente. trabalho dele, né?
A gente pode usar várias analogias e várias comparações, e tem Hum. mais uma que eu acho bonitinha, que Hum. é a arte do teatro é parecida como uma receita de um bolo. Se Uhum. faltou ingrediente, não dá certo. E a mesma coisa, se faltou a maquiagem no espetáculo, tá faltando alguma coisa. Uhum. Então tudo é importante, né? Aham. Nessa história, tudo é importante e a gente não pode desmerecer e tem que sim contar essa história. Então, Uhum. venham com a gente. E para contar essa história lindamente, nós precisamos então agora, ó, correr atrás desse patrocínio, desse apoio, né, de pessoas que Exatamente. possam vestir a camisa, abraçar a causa, né, de uma maneira assim que vai fazer a diferença. E, gente, não é só para ela, é para você, é para todos nós, porque nós precisamos guardar essas memórias. E elas vão ser guardadas devidamente a partir do momento que nós tivermos realmente uma caixinha que esteja blindada, esteja realmente compactada, para que a gente possa olhar para ela daqui 50, 100 anos e reviver momentos importantes. Sem história, gente, nós simplesmente não existimos. Então, eu acho que é isso, né, Lívia? Exatamente, A doutora. gente precisa disso. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Te Débora, agradeço adorei. Foi muito. uma delícia, muito obrigada mesmo. Imagina. Esse bate-papo foi enriquecedor e ele me Uhum. trouxe tantas lembranças que eu vou sair daqui nostálgica. Ai, que bom, e isso é importante, porque a gente quer fazer a diferença, né? A gente está aqui por um chamado, a gente está aqui porque a gente está vivendo uma experiência para se aprimorar, para tentar levar o melhor para todos que estão nos assistindo, e hoje você contribuiu muito para isso, né? Muito Te obrigada. agradeço muito, porque como eu sempre falo, as estrelas do meu programa são os meus entrevistados, Obrigada. tá? Eu que Obrigada, agradeço mesmo. imagina, e volte quando quiser, tá? Obrigada. A casa está sempre aberta, tá bom? Sempre será muito bem-vindo. Imagina. Bom, gente, eu mais uma vez me despeço de você com muita alegria e sabendo que essa pessoa especial que esteve aqui hoje fez a diferença na sua vida, levou inspiração, levou informação e espero que realmente você que está aí possa sempre entender que você faz a diferença no mundo, que você é importante e que você vai conquistar aquilo que você quiser. Basta querer, basta sonhar, basta correr atrás. Um grande beijo e até a próxima semana.